Olá pessoal, estamos começando com o podcast Falando Sobre, um podcast destinado em especial para as cidades de Araçariguama e São Roque, porém com alguns assuntos que podem ser de interesse para todas as cidades. Ao meu lado está Ronaldo Alves, um grande amigo, conhecedor, empresário, conhecedor das regras imobiliárias, cartorário, e hoje, como o nosso assunto é plano diretor, nada melhor do que ter um especialista para falar conosco. Boa tarde, Ronaldo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Robinho. Boa tarde a todos que vão nos assistir, né? Eu fiquei muito grato com o seu convite, porque realmente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente conhece, por ser fácil, fica gostoso de falar, né? Então, quero agradecer aí a oportunidade e te desejar sucesso nessa empreitada do Falando Sobre, né? E com certeza haverão muitos assuntos para serem falados sobre tudo isso e que aflige ou afeta ou atinge a população, especialmente dessas cidades. A gente chama de... eu sou são roquense, então da micro-região de São Roque, né? Então, falar de Araçariguama, falar de São Roque, de Mairinque, de Ibiúna, fica fácil para a gente. Que legal, Ronaldo. É isso aí. Bom, pessoal, aproveitando, a gente tem que pedir para vocês deixarem aí o seu like, também curtirem, compartilharem. E se você gostar disso, compartilhar para que mais pessoas também tenham conhecimento sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Ronaldo, plano diretor, ele é bem falado aí para quem faz a gestão das cidades. Muita gente sabe o que é, outros nem tanto. Sim. Eu, particularmente, tenho um conhecimento intermediário até sobre esse assunto, né? Então, claro, nós não vamos aqui dar uma aula de plano diretor, mas de uma forma bem prática e bem objetiva, né? Eu queria que você traçasse para a gente aí, em linhas gerais, o que é um plano diretor. Eu acho interessante. Esse assunto, quando você me falou, né? Existem vários assuntos, né? Não posso esquecer de dizer que eu sou presidente do CONSEG, do Conselho Comunitário de Segurança de São Roque, né? Também, e a gente, de uma forma ou de outra, a gente é muito atuante na vida comunitária, na vida do São Roquense, a região toda. Eu sou cartorário aqui em Araçariguama, né? Aliás, nessa mesma calçada, né? Estamos próximos aqui do estúdio. Próximos, então a gente acaba convivendo muito com o que é social, com o que é comum, né? E todos sabem que o Brasil é feito... O Brasil, qualquer nação, ela se desenvolve através de leis e boas leis, né? Então tem as leis que definem como você vai fazer com a segurança, com a saúde, com a educação, e tem aquelas que falam de tudo isso e mais alguma coisa, e eu poderia dizer que o plano diretor é essa lei. O plano diretor é a lei, uma das maiores e mais importantes leis do município, que vão direcionar para onde o município quer crescer, para onde o município quer e pode crescer. Por isso que é muito importante um estudo muito grande, muita transparência, muita conversa, muita discussão, audiências públicas, para que realmente as pessoas discutam e, como você falou, você tem um conhecimento geral, né? Já é suficiente, eu acho que para entender o que é plano diretor, mas quanto mais específico, melhor ainda, né? Então, o plano diretor ele tem essa função, em resumo, de direcionar a cidade para onde ela precisa e para onde ela quer crescer. Legal. Bom, deixa eu só puxar essa água para cá, para não atrapalhar a sua imagem aí. Bom, você mais ou menos já falou para que serve, para dar as diretrizes de crescimento de uma cidade. Em termos práticos, Ronaldo, vamos imaginar, trazendo isso assim, né, para uma forma mais compreensível. Por exemplo, é um lugar onde você vai determinar onde fiquem empresas. Exatamente. Um exemplo, né? Vamos partir de um exemplo. Exatamente. Uma área mais residencial. Isso. E elas... Zoneamento. Isso. Tá. Eu vou dar uma de vendedor aqui e vender qual que é a ideia do plano diretor, né? O plano diretor, e como que faz um bom vendedor? Primeiro ele mostra a dor e depois a solução. Né? Então, não é difícil de você mostrar as dores que nós temos na região, nesta região ou em outras regiões. Depois eu vou passar aquela foto para você ver uma situação onde, com certeza, houve um desordenamento em vez de um ordenamento do município, né, daquele zoneamento, daquela ocupação, e as coisas acontecem de forma muito, muito ruim. Então, o não ter plano diretor, você primeiro vive baseado em leis esparsas, em leis pontuais, né? Então, baixa lá uma lei, o prefeito baixa uma lei lá, manda uma lei para a Câmara aprova, a partir de amanhã tal coisa vai ser assim. Aí daqui a pouco, por vontade política de novo, olha, a partir de depois de amanhã aquela outra área vai ser assado, né?
e aí fica aquela colcha de retalhos sem um ordenamento. Então, esse é o problema. Eu acho que dessa forma, você não tendo uma diretriz, um direcionamento, o próprio investimento fica mais difícil. Né? E eu diria para você que, e aí é a dor, quando você não tem esse direcionamento, você acaba tornando aquilo promíscuo até. Né? Uma ocupação que você vai depender mais de regularizações do que de aprovações efetivas, porque como a aprovação não foi feita porque não tem um plano diretor correto e também, muitas vezes, soma-se a falta de fiscalização, a coisa acaba nascendo errado e aí você tem uma coisa, você tem que reparar o erro, né? E aí é muito mais caro, está aí a dor, inclusive. Esse é um dos detalhes que eu ia falar, né? Quando nós estamos falando em linhas gerais, nós não estamos falando de uma ou outra cidade específica, nós estamos falando de linha geral. De linha geral. Então, a partir do momento que você não planejou corretamente, abrem-se as portas para que erros aconteçam. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Aí, para corrigir esse erro, depois custa o dobro ou o triplo. Então, quando você vai direcionar a leitura, né, o texto, né, o contexto de um plano diretor, uma das coisas principais é você pegar o município e você zonear o município, né? Zonear no sentido de zoneamento, não é outra coisa não. Não de bagunça. Não é de bagunça. Não é de bagunça. Aliás, é o contrário da bagunça. Né? Exatamente. Para que não se torne uma bagunça. Se torne uma zona. Né? Então, o zoneamento ele serve para isso. Então, nessa região, por não ter incidências ambientais, por a topografia não ser ruim e tal, eu vou permitir, está próximo de grandes avenidas, grandes rodovias, então eu vou fazer aqui um distrito industrial. Um exemplo. Perfeito. Tá? Naquela outra região tem um outro viés, é uma região onde você tem uma mata nativa, você tem uma série de implicações urbanísticas, mais dificuldade de trânsitos pesados, você então vai direcionar ali uma região onde você vai ter uma ocupação habitacional. Para todos os padrões, né? Desde o mais baixo até o mais alto, que também tem no plano diretor uma necessidade... Uma classificação também? Cria-se ou não exatamente? Não, acho que a ideia do plano diretor também aonde você puder atrair grandes investidores, grandes investimentos de classe A, traga. Perfeito. Porque aquilo vai gerar renda, vai gerar uma economia maior, você vai atrair pessoas com mais... condições financeiras mesmo, né? Para fazer movimentar a economia do município vive diferente com aquele público ali. Mas isso não deve acontecer de forma nenhuma, afastar a necessidade também de você implantar loteamentos populares. Perfeitamente. Né? Loteamentos com água, com luz, com guia, sarjeta, asfalto, segurança, saúde, tudo isso. Então, olha a importância de um plano diretor. Se você não fizer isso, você tem a bagunça constituída, né? A zona realmente. Então, a porta fica aberta, aí é o zoneamento que ninguém deseja, né? Aí entra para... Então o zoneamento ele é um dos pontos principais. Depois tem no próprio plano diretor o uso e ocupação do solo, considerando também a verticalização, perfeito, né? A questão do sistema de recreio, né? Os parques, as praças, das áreas institucionais que devem vir para receber ali um posto de polícia militar, de guarda civil, de... benfeitorias aí depois, né? Essa coisa toda, benfeitorias, escolas, né? E a via de circulação. Também é muito importante você prever, por isso que, inclusive, nas discussões dos planos diretores, um dos projetos que devem ser apresentados é o de movimentação mesmo, né? O de trânsito mesmo entre os vários pontos da cidade. São Roque, por exemplo, é uma cidade com 306, 304 quilômetros quadrados. Né? Uma cidade que, de uma ponta a outra, você pega aqui os extremos, Mombaça, para o Pavão, lá você tem 30 quilômetros. Ida e volta são 60. O cara gasta quase um tanque de gasolina para ir, né? Se o carro for meio gastão. Não, e pela topografia, né? Que você sobe e desce, uma viagem, tempo que isso leva. Esse quem sai do Mombaça e deixa alguém pode falar, boa viagem, porque é uma viagem. É uma viagem, exatamente. Então, como que isso deve funcionar? Então, dentro desse contexto de divisão do município, você tem que considerar
São Paulo, por exemplo, aprovou um plano diretor agora recente. Teve uma briga desgramada lá por Foi conta polêmico da... demais, polêmico né? demais. Em São Paulo eu vi que foi terrível, inclusive. E muito por conta do adensamento maior nos bairros e tal. Só que tem alguns estudos que indicam que bairros onde você tem muito serviço público, você tem que ter usuário daquele serviço público. Por exemplo, se o bairro tem escola, se o bairro tem metrô... Posto Você de tem saúde, que ter gente ali. Tá. Para aproveitar dessa estrutura. Tanto é que o centro da cidade hoje está sendo remanejado e está se atraindo pessoas para o centro de São Paulo para que eles usufruam daquele sistema todo que já existe, porque ele já está instalado. Ele é caro porque não tem uso, né? E ele se torna barato ou a conta fecha se ele tiver uso. Então, a cidade de São Paulo é um exemplo de um plano diretor que durou uma discussão boa aí. Mas... E eu imagino a complexidade que deve ser um plano diretor de São Paulo. Muita coisa. Nós aqui falando de cidades bem menores, né? Sim. Então a gente já sabe, vivemos na cidade, conhecemos, né, as dores, como você falou, a gente sabe de alguns pontos, e a gente já entende a complexidade que é isso, né? Quando a gente leva para São Paulo, então o negócio macro aí é demais, né? Acho que aí se multiplica por algumas vezes. Por algumas vezes. A dificuldade. Mas tem que ser enfrentado. Lembrando sempre o seguinte, que plano diretor ele é obrigatório, mas para os municípios que têm mais do que 20 mil habitantes. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Então, acima de 20 mil habitantes, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Mas então, essa você já me respondeu, mas eu vou retornar uma aqui. Como é que se elabora um plano diretor e quem é que tem que dar o start, quem é que coordena e que faz a gestão disso daí? Então, sabemos agora que tem que ser acima de 20 mil habitantes, é obrigatório. Sim. E aí, ok, o município atingiu 20 mil habitantes, então ele vai ser agora obrigado a fazer o plano diretor. Exatamente. Como que a coisa acontece a partir daí, Ronaldo? O que orienta, que dá essa linha geral aos planos diretores é o Estatuto das Cidades. Né? Então é uma lei federal, salvo engano, a 11.441, nem me lembro o número dela agora, falei tanto sobre ela, mas agora não estou lembrado, mas pouco importa. Mas é o Estatuto da Cidade, que é aquela que orienta a confecção né, dos planos diretores, e nela que consta o fato de que uma cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter plano diretor. Né? Eu não sei dizer se há uma implicação legal ou não, eu acredito que se não há, deveria existir, porque uma cidade com mais de 20 mil habitantes começa a ter problema. Então, deveria existir sim uma punição a um prefeito que não faz um plano diretor sendo saudável. Né? Perfeito. Se a lei diz para ter, é porque é saudável. Não seria saudável, não seria necessário para menos de 20 mil, mas para mais de 20 mil sim. E é então o Poder Executivo Municipal que faz um projeto de lei né, com todos os cuidados necessários. E os cuidados necessários são aqueles básicos, né? Básicos, aquilo que o justo indicaria, né? E que, por ser justo, faz parte dos princípios de uma boa administração pública. Né? Então, a transparência, tratar as coisas com isonomia, né? Com igualdade, ter muita publicidade, ser muito democrático. E sempre, não é ser democrático ou ser transparente, é ser muito democrático e muito transparente. Porque é muito comum, infelizmente, alguns governadores, alguns governantes, vamos chamar de prefeitos, né? Não serem tão transparentes quanto deveriam ser, e aí você tem sempre dúvida. Né? Entendi. E ser pouco público dentro daquele contexto. Às vezes tentar fazer isso de uma forma não então, tão... não adianta você fazer 3 audiências públicas se a audiência só foi... Não produziu, ela não produziu. Ela não foi uma audiência pública, né? Então, ela só constou. Vamos lá, vou apresentar o plano diretor para você, vou chamar a população, vou pôr faixas na rua. Certo. Tudo isso para tornar público, para depois dizer lá, quando for contestado, não, eu fiz a minha parte, eu chamei, não foi ninguém. Né? Tinha só 10 pessoas, a cidade tem 90 mil habitantes, só foi 10 pessoas. Então quer dizer que o que eu estou fazendo está certo. E a culpa não é minha, né? Se a culpa não é minha, não eu cumpri a minha obrigação. Tá certo, cumpriu, mas moralmente a transparência ela deve ser 200%. A publicidade, 1000%. Né? Ela precisa insistir nisso. Exatamente. Ela precisa, se a população não foi na primeira, chama mais, força isso para acontecer. Chama mais, torna muito... E, na verdade, falando sobre plano diretor, salvo engano, de Cotia também foi assim, salvo engano, o de São Paulo foi contestado aquele projeto que estava para ser aprovado, um grupo entrou na justiça
E qual foi a alegação? Que, na verdade, por coincidência, é a mesma alegação que impediu o plano diretor de São Roque, né? Que não tinha publicidade, não tinha transparência, né? E que tudo aquilo estava inserido dentro da legislação pátria e especialmente da legislação que é o Estatuto da Cidade. Então não tem como negar que quem vai fazer um plano diretor, um projeto de plano diretor, quando ele não faz uso da transparência, da publicidade e dessa moralidade toda que a gente espera, tenha esse problema aí. Se ele não atender isso que você acabou de falar, ele está indo na contramão da proposta melhor, da proposta ideal que ele diria queria. Que ele está, de repente, aprovando um projeto... pela formalidade ali. Pela formalidade, e esse projeto talvez não seja nulo, mas ele seria, ainda como projeto, no decorrer da aprovação, anulável, porque em algum momento alguém vai se voltar contra essa situação e vai entrar na justiça. E chegando para o juiz não tem jeito. A literalidade da lei está ali, está escrito ali. Tá. Faltou transparência, faltou publicidade. Tchau. Para. Tá. Para e faz de novo. Ok. Então é assim que tem que ser. E espero que sempre seja assim. É o que, como cidadão, a gente espera esta postura. Sim, a gente espera essa postura. E alguém pode... Ronaldo, você falou uma coisa interessante, que aí... ok, dá-se publicidade. E aí a gente tem que cobrar um pouco a população também, né? Porque esse é um detalhe, a gente, via de regra, coloca na conta dos políticos, a gente coloca na conta das pessoas, mas por outro lado, vale uma puxada de orelha na população, afinal de contas a cidade é do povo, e aí tem gente que também abre mão de poder participar de um momento democrático, como isso acontece muito, aí né? Você entrou num ponto que para mim é crucial. Tá. Na verdade, para mim é básico. É o que a gente estava falando agora há pouco. Quando os bons se calam, né? A outra turma lá toma conta, não tem jeito. Então, e a população ela não percebeu isso e, infelizmente, ela não aproveita os instrumentos de participação que ela tem. Ela não aproveita, ela deixa de lado, ela fala que ela... o duro que você ouve às vezes, não, eu não gosto de política. Porra, mas você tem que gostar. Você pode não gostar de política, mas você tem que gostar de você, da sua família, do seu neto, do seu filho, da sua cidade. Claro. Porque se permitir, o que vai ser feito vai ser não no seu interesse, no interesse de alguém que fez. Perfeito. Né? E se você se calou... De repente o interesse da pessoa é tão bom porque é o mesmo seu interesse e interesse da população toda, maravilha, beleza, vamos aqui, assinou, acabou. Tá. Né? Mas não participar é, no mínimo... um desprezo ao direito de cidadania. Né? Ele deixou de ser cidadão, deixou de exercer a cidadania porque ele não é participativo nessas discussões. Essas oportunidades que são oportunidades. São oportunidades. Eu digo isso e digo com muita tristeza a participação, por exemplo, nos conselhos municipais. Né? Eu sou presidente do Conselho de Segurança da cidade, fazemos, e todos sabem, fazemos as reuniões ordinárias todo santo mês, né? A Secretaria de Segurança Pública nos traz as orientações dentro da regulamentação deles lá, e todo mês tem que ser feito, de portas abertas, chamando o público. E já tem data específica, é um calendário, melhor, tem um calendário, né? Exato, um calendário. Tem duas partes, a parte que a gente fala, né? O comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a segunda parte da reunião, de 2 horas, é aberta ao povo. Para que a população se manifeste suas dores, suas dúvidas. Mas ali ele não se manifesta, mas ele vai na internet e se manifesta. É uma pena. Usa o mecanismo errado quando poderia estar utilizando a estrutura para fazer. E é isso a mesma coisa para o plano diretor. Se ele tivesse ali, ele com certeza estaria exercendo... Usando o momento certo para se manifestar. Sim. Algumas acaba que depois você tem essa situação que você, infelizmente, São Roque, com um atraso bastante grande, porque o nosso plano diretor ele é de 2006, né? Não foi possível aprovar o plano diretor necessário, porque não teve a transparência necessária, não teve o trânsito normal e esperado e ideal, e aí um grupo de populares, um grupo de pessoas ligadas à cidade, até porque existia um problema um risco muito grande de que aquele plano diretor não contemplasse a questão ambiental, não contemplasse questões. Então nós vamos fazer o seguinte: esse assunto ele é muito importante, ele está na minha pauta aqui, mas eu vou até propor que a gente deixe ele mais para o finalzinho. Vamos lá. para fecharmos depois com esse assunto, porque é importante nós trazermos, né? É o que você falou, 1 hora é pouco. 1 hora é pouco, mas nós vamos tentar resumir 1 hora aqui. É porque, como o plano diretor, como eu disse, ele é um assunto relevante
relevante para qualquer cidade do Brasil. Como nós, especialmente, estamos falando aqui das cidades próximas aqui entre Araçariguama e São Roque, e esse é um assunto que me chama muita atenção, ele faz parte aqui porque realmente eu acompanhei à distância, mas falaremos nele já. Sim. Ronaldo, uma estimativa, talvez você não tenha essa resposta de bate-pronto, mas custa muito para fazer um plano diretor, financeiramente falando? E quanto tempo leva para elaborar? Claro, vai depender da complexidade, mas em linhas gerais também. Olha, eu não vou saber os números, não. Não são baixos. Tá. E quando é muito baixo, tem boi na linha. Ah, entendi. Porque não é... Pode até ser o próprio município fazer. O município tem condições de fazer o plano diretor. Tá. Ele tem o departamento jurídico, ele tem o departamento de planejamento que envolve ali os arquitetos, né? Aquele pessoal todo... Os urbanistas, eventualmente. Arquiteto / urbanista, né? Então ele conseguiria fazer. Mas existem tantos materiais, tantos levantamentos topográficos, tem muita informação que ele vai precisar de pessoal de campo. Perfeito. Então é muito comum empresas especializadas em produção de plano diretor serem contratadas pelos municípios para fazerem esse plano. Okay, então é aberta uma licitação, chama essas empresas para que participem desse processo licitatório, e aí há a contratação que vai envolver um trabalho de campo. Então a boa parte da dificuldade é o campo, outra boa parte é a mesa. Entendo. Tá? Tá bem. Tá. Então eles precisam estar realmente, porque tudo tem memorial descritivo, sabe? Vamos imaginar, me corrija se eu estiver errado, mas pensando na melhor elaboração para um plano diretor, existem empresas que são qualificadas e habituadas a fazer isso com melhor propriedade. Sim. Havendo recurso, havendo dinheiro para isso, o ideal é que se contratassem essas pessoas para ter o melhor resultado. É mais ou menos isso. Sim, nesse ponto seria mais ou menos isso. Eu contrato um dentista para cuidar do meu dente. Não vou perfeito, né? Eu preciso de um especialista naquilo. Né? Tá. E um dos pontos que foi citado nessa questão de São Roque foi o preço vil da contratação dessa última empresa. Né? Não se sabe se tinha alguma coisa, imagino que não, mas isso também foi considerado. Por quê? Porque de fato existe um valor de mercado médio. Entendo. E eu não vou lembrar agora os valores, mas não é barato. Tá? Mas é pagável. É pagável. Porque eu falo assim... não é 1 bilhão que o município não faz. Entendo. E também não é 10 merréis que vai fazer o pagamento daquilo. Tá, são cifras consideráveis. Vamos falar assim... né? Investimento necessário. Isso, mas aí eu pergunto, pode ser caro para pagar, mas o preço por não fazê-lo... Nossa, o preço por não fazer é muito mais caro, porque o refazer as coisas é muito mais difícil. Né? Então você, por não ter o plano diretor, ter uma situação que vai ser consolidada de forma errada, aquilo você vai abraçar aquilo pro resto da vida, ou você, para reformar aquilo, vai gastar muito mais. Né? Então, talvez você perca a valorização de imóveis, se dificulte o crescimento de um bairro, porque lá atrás o plano diretor não pensou como seria... E detalhe, o plano diretor ele é feito para o futuro, ele não é feito para o passado. Né? Então eu tenho que, por exemplo, aqui em Araçariguama, eu tenho que ter gente que pense, pegando várias informação a nível estadual, federal, estrada, de onde vier, para dizer como que Araçariguama será daqui a 20 anos. Eu preciso saber disso. Quanto seria em 10 anos? Esse é um exercício interessante, porque quando você faz essa pergunta para maioria das pessoas que às vezes nunca foram perguntadas sobre isso, é um ponto de interrogação muito grande, né, Ronaldo? Exatamente. Porque na nossa vida pessoal, se você falar onde você deseja estar ou o que você pretende fazer daqui 5 ou 10 anos, é um desafio se nós pensarmos só na nossa vida. O que dirá essa pergunta feita para um gestor, para pessoas... Então, eu creio que deve haver pessoas também preparadas para lidar com esse tipo de perspectiva futura. Não tenho dúvida nenhuma. O especialista ele tem essa visão. O urbanista tem essa visão. Né? Eu não me lembro quem é, mas tem lá um governador que era arquiteto, acho que era de Curitiba. Eu vou lembrar o nome dele. É muito renomado, inclusive. E lá o plano diretor teve essa visão, e hoje Curitiba é uma cidade muito interligada, muito viva, o movimento é muito fácil. Por quê? Porque teve alguém pensando em urbanismo, tá? Pensando nessa comunicação entre as várias regiões. Então, tá aí uma ideia
um exemplo interessante. Por exemplo, São Roque. São Roque hoje você tem vias centrais que tem 10 metros de largura, talvez 6. Né? Então, o que está acontecendo hoje? Se você adensar o centro hoje, você não anda mais de carro. Ok. Você não anda mais de carro. Então, adensar, só estou dando como exemplo. Tá? Lógico, porque ali a gente não tem metrô, não tem nada disso. Isso, então, não há outros recursos a não ser o carro mesmo. O carro. Então você vai ter um movimento de carro ali que você vai travar a cidade num determinado momento. Por exemplo, você vai direcionar uma parte da cidade para ter escolas. Você tem que direcionar. Hoje você tem ali na região do Objetivo, agora, 5h30, você não anda. E outras escolas também. Por quê? Porque aquilo foi sendo construído, foi sendo implantado em cima daquilo que já tinha. Então, fazer um plano diretor responsável também seria prever o crescimento daquele trecho. Vai ter mais 5.000 pessoas, mais 10.000 pessoas, vai ter mais 5.000 carros, como esses carros vão andar, como que vai ser. Então a avenida vai ter que ter 10 metros, 20 metros, 15 metros, vai ter que ter um canteiro central, vai ter que ter 2 vias, sei lá, vai ter que pensar nisso. Então não é só isso. Para onde que a gente quer ir? Né? Inclusive andando ou de carro. A locomoção prevista para aquilo. Então essa visão de futuro, ela é muito importante no plano diretor. Entendi. Na verdade, é um exercício que acho que até a população deveria começar a pensar em fazer, né? Tanto para as questões próprias quanto para os seus meios de eu acho que tem um brinquedo antigo, que eu não me lembro o nome agora, que era de montar, de fazer a cidade, não tem alguma coisa assim? Aquilo é um exercício que as crianças já fazem. Meio que... aqui eu vou fazer uma farmácia, aqui eu vou fazer uma padaria. Você tem que suprir as necessidades da população com serviços públicos, né? E isso tudo também está previsto no plano diretor. Por exemplo, você vai fazer um bairro grande, somente residencial, mas e aí o comércio para aquilo lá? Vai fazer a pessoa andar 5 km para comprar pãozinho? Não, você também tem que prever ali um comércio ali dentro. Né? Então tem que ter uma relação de coisa mista, né? Para que você possa ter o serviço ali dentro daquela mesma região, para você não ficar que nem maluco aí. Aí é legal que você encontra um carro daqui, esse vai trabalhar lá e aquele vai trabalhar aqui. Por quê? Porque lá atrás alguém não pensou. Não pensou nessa. Né? Então essa é uma situação. E, Ronaldo, na ausência do plano diretor, se não me engano, é código de obras, que é uma ferramenta, né? Sim. Que é uma ferramenta. Ela conversa com o plano diretor, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Exatamente. Onde tem plano diretor também tem esse código de uso, né, de solo, né? Algumas diretrizes. Então ele tem uma situação mais macro e uma situação mais específica, né? Onde vai definir altura de prédio, recuos, essas questões todas. Entendi. Né, ou mais do que a regra exige, ou menos, enfim. Isso tudo está nesse código de posturas que tem, tanto no município que tem um plano diretor, como aquele que não tem. Aquele que não tem plano diretor, só tem esse código que acaba direcionando o município. Eu ia falar assim, por exemplo, Araçariguama não tem plano diretor ainda. Mas já tem mais que 20 mil habitantes? Então, oficialmente pelo IBGE, parece que essa conta já chegou aí há algum tempo, né? Precisamos rever aí. Se não me engano, no IBGE são 23 mil pessoas. Então tem que ter. Já precisa haver uma movimentação. É muito importante que tenha. Isso. E uma cidade grande, quantos quilômetros quadrados tem? Você fez uma pergunta interessante. Eu sabia de São Roque e de Araçariguama, eu não me recordo. Mas geograficamente, Araçariguama é muito grande aqui. Muito grande. Você vai até Cabreúva. Santana de Parnaíba, São Roque, Itu, né? Temos Itu divisa, também. temos divisas. Lá no Tietê, né? Exatamente. Então, é bem grande. Mas o que eu digo assim, na ausência, hoje, como Araçariguama ainda não tem plano diretor, sei que tem o código de obras. Sim. Certamente ele é uma ferramenta que vai ajudando, mas... como eu disse, não podemos dizer que o Código de Obras está resolvendo o nosso futuro. Não. De forma nenhuma. Olha só, ele resolve o presente. Mas o que eu falei do plano diretor? É o futuro. É o futuro. Então ele resolve o presente, porque as regras estão lá. Às vezes, inclusive, corre o risco de uma regra específica, para um caso não pensado, não esteja. Por exemplo, eu vou fazer um condomínio de container. Ok. Ninguém pensou em casas de container há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Exato. Né? Mas agora eu quero fazer um condomínio de containers. Eu posso? Puxa vida. Né? Não sei. A lei não tem. Então vamos ter que fazer uma lei dizendo o que pode ou o que não pode. Então fica o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Sim. Então você fica... criando alguns puxadinhos às vezes, né? Porque aí... E é o que eu falei de início. Isso dificulta o investidor.
O investidor que poderia vir, ele viria mais tranquilo. Então, eu compro o terreno ou não compro o terreno, se não tem a regra? Então, perfeito. Você que tem bastante experiência, até como cartorário já. São quantos anos como cartorário, Ronaldo? Cara, eu comecei com 15, 44 anos de cartório. Ou seja, você já viu muita coisa acontecer, inclusive depois podemos até entrar nesse assunto, a questão tecnológica, né? Porque a tecnologia... Eu comecei com a máquina de escrever. Com a datilografia e agora a gente digita. Exato, e as assinaturas para muitas coisas digitais hoje, né? Então... Boa parte, hoje já aqui, boa parte já usando o sistema digital, então tá... Mas você já tocou no assunto, mas eu vou fazer questão de voltar um pouquinho, que é no que se refere a investimentos que vêm ou não para uma cidade diante da sua organização ou desorganização. Eu vou tratar, né, de uma forma mais simples assim. Então, por exemplo, investimentos públicos, Ronaldo. É claro que o governo do estado, o governo federal, ele vai ter que suprir a sua nação de alguma forma. Sim. Mas tem impacto uma cidade organizada e que tem um plano diretor facilita nessa esfera também? Você sabe me dizer? Eu não sei números, não vou colocar números porque eu não vou saber mesmo, mas eu tenho certeza que sim. Né? Tá. Porque na prática, no dia a dia, já houveram pessoas que eu vou investir naquela cidade porque o plano diretor me permite fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Okay. Eu sou empreendedor, eu vou gastar aqui X milhões de reais, eu vou investir X milhões de reais, eu tenho um retorno, tenho o meu VGV necessário, porque aqui é um capitalismo, né? Aqui é uma situação de que você tem o empreendedor com os riscos, mas ele também precisa que aquilo dê lucro. Né? Agora, como que ele vai comprar o imóvel se ele não sabe se ele poder implantar, por exemplo, um condomínio de lotes? Que é uma novidade na legislação, que com certeza o Código de Obras não fala sobre condomínio de obras. Interessante. Sobre loteamento de condomínio de lotes, né? Tá. Que veio agora de 2017 para cá. Então, esses exemplos de que a pessoa ela se sente insegura no comprar... E aí também tem um detalhe, né? E aí acaba sendo um problema político. Ela compra no risco, meio no politiquês da vida, não faz lá que depois a gente vê. Ok. Né? No jeitinho. Aí o que a gente vê custa X, o que a gente não vê custa Y, bababá. Aí que está também o problema. Né? Onde que está aquele engessamento da discricionariedade política? Tá. Né? Porque não é tudo que pode ser feito ao bel prazer. Né? A maioria das coisas não pode ser ela não pode ser feita ao bel prazer, ela tem que ser feita. Você não pode fazer no jeitinho brasileiro, Não pode, então isso pode trazer um custo Brasil, vamos chamar assim, que encareça o valor do lote, encareça o valor do apartamento, acaba encarecendo. Então é disso que a gente precisa. A gente precisa de sentir essas nossas cidades pulsantes, atrativas, mas que para isso precisa ter ordenamento. Sem ordem, você não entra num restaurante que você vê desordem, por exemplo. Você não entra num escritório que você vê as coisas tudo bagunçadas. Você acha ruim aquilo. Você vai fugir daquilo. Você vai fugir daquilo, né? Então... E legal, Ronaldo, você citou esse exemplo, foi muito bacana, do empreendedor, do empresário, aquele que sabe lidar, aquele que tem o capital e pode trazer o progresso para uma determinada região. Ele vai certamente pesquisar e é um fator de decisão para ele se ele vai ou não. Terão outros fatores também, é claro. Sim. Mas um dos fatores é a própria segurança que ele encontraria num plano diretor, por exemplo. Ele vai pedir lá uma certidão de viabilidade, né, que vai ser baseado na questão do plano diretor, mas o plano diretor, ou ele é muito antigo ou não tendo, ele pode dizer ser uma viabilidade muito aberta que vai ser ruim para ele ou ruim para a população. Entendo. Porque quem decide está resolvendo momentaneamente alguma coisa ali, podendo estar cometendo um grande erro, às vezes. Eu não estou dizendo que seja por má fé. Às vezes porque pelo desconhecimento. Ou porque não teve um técnico que pesquisou, que estudou que aquilo não deveria ser daquela forma porque tem isso. Entendi. Basicamente é falta de estudo, falta de relatórios, falta de números que não dão condições de que o político decide. A parte técnica orienta o político a decidir. Orienta o político na tomada de decisão da dele, gestão municipal, dos vereadores, que é importante também dizer isso. O processo tem duas fases. A fase
onde se discute um projeto perante a sociedade, né? Certo. Através a participação pública, das sim, das audiências audiências públicas, né? Tá. E aí aquele projeto, aquele boneco lá vai para a prefeitura, vai para a Câmara, e a Câmara deve fazer também algumas outras audiências, mas ela já está no final. Entendi. E dependendo da Câmara, ela bate o martelo e fala, não quer saber, passou por lá, passou por aqui, Segue. vamos tocar o pau, segue. Tá. Entendeu? Então aí é uma outra questão. Tá. Mas a gente sabe que, vez ou outra, pode ter alguma coisa por trás, mas eu acredito que a grande maioria é por falta mesmo de planejamento, o que está ruim também. Tá. E uma outra questão, eu já ouvi várias vezes, e claro, a gente... tanto as informações elas se modificam, porque as condições vão se alterando com o passar do tempo, mas certa vez eu ouvi que, por exemplo, algumas verbas estaduais, por exemplo, para um determinado asfaltamento ou para um determinado investimento que podem ou não vir para a cidade, me parece que em loteamentos irregulares, em situações assim, sempre houve um entrave, várias barreiras. E o contrário disso, quando há loteamentos regulares e etc., que essa facilidade aconteça. Isso é correto? Essa informação procede, Ronaldo? Essa informação procede. Eu não me lembro de ter visto isso mitigado, diminuído. Eu acho que continua tendo isso é a regra. E por que existe o loteamento irregular? E lembrando o seguinte, né? Na nossa região nós temos, eu digo pela experiência dos 44 anos, eu digo que 70% a 80% dos loteamentos são irregulares. Né? É uma quantidade muito grande. E por que irregular? Porque não tinha plano diretor, porque não tinha fiscalização, porque tinha um acertinho aqui com isso, com aquilo outro, passou, deixou passar, aquilo virou um bairro, virou uma cidade irregular. Né? Então, esse é o problema. E aí, sendo irregular, tentando ser mais didático possível, pegando um exemplo de um loteamento que foi feito de forma irregular, ele era vendido em partes ideais, em pedaços, em percentuais. Okay. Então, eram lá 100 mil metros, melhor, 110 mil metros, 10 mil metros era de vias e outros 100 mil metros eram 100 lotes de 1.000 metros. Cada um tem um 100avos, isso é uma parte ideal. Tá. Então, cada um tem um percentual. Só que ele também tem o percentual da rua. Então, a rua não é da prefeitura. A rua são dos 100 proprietários. Okay. Por que e aí vem a resposta. Por que o poder público vai interferir se a área é particular? Mais ou menos isso. E ela vai dizer o seguinte, eu já vi isso em vários despachos até. A prefeitura não vai colocar dinheiro público em área particular. Porque a área particular é a rua. A prefeitura, então, ela tem esse argumento, né? Por que vou colocar dinheiro lá? Como você acabou de dizer, né? Se a área por exemplo, eu vou dar como exemplo um loteamento aqui próximo, que é o Mombaça. A prefeitura recebeu fez uma desapropriação amigável do loteador e tem uma área destinada, pelo menos ela foi adquirida para isso, destinada para um posto de saúde, alguma coisa, né? Porque quando o loteamento irregular ele existe, eu te falei o exemplo, né? 110 mil metros, 10 mil metros de rua e 100 de lote. Cadê a área da escolinha? Áreas institucionais. Cadê as áreas? Não tem. Então, esse é um problema de não ter o plano diretor, de ter o loteamento nascer irregular. Tá. Aí a prefeitura, então, adquire esse bem, né? Mas ela adquire o bem, mas não dá registro, porque o loteamento está irregular. Perfeito. Entendeu? Aí se ela não dá registro, não é dela. Se não é dela, ela não consegue, então não vem o dinheiro. Então, para fazer ali o posto de saúde, o posto de guarda municipal, aquele posto que for, pode até fazer, mas o dinheiro tem que ser da própria prefeitura, não vai vir dinheiro de fora. Entendeu? Basicamente é essa situação. Entendi. Que talvez em um caso ou outro possa ter uma outra regra. Passou batido e venha. Um exemplo disso é o Mombaça, que está asfaltado a rua principal. Correto, né? Eu conheço lá. E ainda não está regularizado. Ok. Tá? Então foi ali nesse exemplo que você acabou de citar, esse asfaltamento, então, ao que tudo indica, foi feito com recurso próprio da prefeitura. Eu imagino que sim. Aparentemente, né, pelo que a gente entende, e imaginando que fosse um loteamento já regular e concebido de forma regular, haveria a chance de receber recursos de outras não vias. Tem dúvida. Você ter a coisa regular, sua casa arrumada, você vai ter o vizinho te respeita, quem for na sua casa não joga papel no chão. É diferente. Não vira zona, não vira bagunça. Tá.
Ainda no campo agora imobiliário mesmo, né? Aqui em Araçariguama, sabe que eu há muitos anos, vou dizer, acho que uns 15 anos, eu tirei o meu Cresce para corretor de imóveis. Não sabia que você era. Pois é. Mas Cresciano. eu não sabia porque eu não atuei na área, né? Eu estava numa transição profissional, então eu fiz, né, o curso para o Cresce, tirei meu Cresce e comecei a me ambientar com esse mercado imobiliário aqui em Araçariguama. Hoje sei que isso já mudou bem, mas à época nós tínhamos aqui uma grande dificuldade com documentações regulares, né? Depois eu tive outras oportunidades de trabalho e até por não ter muita... o que é irregular pode ser regularizado, nós sabemos disso, dependendo, né, do pé que esteja. Eu diria que 99,9% pode ser regularizado. Né? Exato, tem um caminho para isso, tem. né? Mas aí eu acabei me desencantando um pouco para atuar nesta área e fui em busca de outras oportunidades. Mas a questão é essa. Quando você não tem um imóvel devidamente regularizado, um bairro, um loteamento regularizado, o impacto que isso traz enorme nas comercializações e que tipo de cliente é que costuma topar comprar um imóvel não tão regularizado? Eu não sabia que você tinha Cresce, então você já fez um cursinho e com certeza a resposta, você já tem a resposta. Pelo menos de 15 anos atrás, sim. Não sei nos dias atuais, agora que mudou. Você imagina, então, num ambiente que 70%, 80% dos loteamentos são irregulares. Você imagina o quanto de recurso e quanto de grana deixou de girar na economia. Uma boa parte. Uma parcela considerável. Mas uma boa parte também rodou, porque as pessoas compram o irregular. O primeiro comprou, esse vende para o segundo vende para o terceiro, porque muitos desses loteamentos, eles interessam a quem compra, porque é a moradia dele. Exato, ele está comprando para o uso dele, para pôr a família dele. Exatamente. Nós não estamos aqui condenando ninguém, não. Longe disso. Muito embora ele não tenha esgoto, não tenha água, ele não tem quase nada. Ele está com um poço lá e com uma fossa complicada, né? Então riscos graves. Ele tem uma situação ruim ali. Então, esse é um outro lado, é o lado sanitário, o lado... Né? Mas ele quer aquilo lá porque ele precisa daquilo. Claro. Né? Para muitas pessoas esse é o único recurso que restou ali, mas tudo bem. Embora muitos desses loteamentos nasceram com chácaras de recreio. Tem as pessoas de São Paulo que queriam passar o final de semana aqui na região de São Roque, Araçariguama, Mairim, Ibiúna, cidade, todo o entorno da grande São Paulo. Né? Então, é um outro viés, só que hoje já não é mais, hoje já é moradia. Perfeito. Né? Então, esse lote irregular, que está dentro de um loteamento irregular, ele deixa de ser um imóvel com segurança jurídica e, portanto, ele tem só uma massa de pessoas que querem comprar, porque ela precisa comprar para morar, ou ela quer comprar porque, às vezes, até quer comprar para não pôr o nome mesmo, porque tem problema com caixa, é dinheiro, às vezes, frio. Deixa eu comprar lá um lugar que não dá registro, porque pelo menos ninguém vai saber que eu comprei. Olha que coisa linda, né? Então, eu nunca tinha pensado tem esse público também. Mas aí esse cara mesmo vai chegar para o cara que tem o imóvel para vender e falar assim, o negócio é o seguinte, quanto você quer no imóvel? Eu quero R$500 mil no imóvel. Uma chacrinha de 1.000 metros, casinha, piscina e tudo mais. Eu te dou 250. Mas como 250? O imóvel não, mas você não tem documento. Okay. O cara não quer documento. Mas ele usa o fato de não ter documento para diminuir o valor do outro. Então você perde valor. Então aí o imóvel está desvalorizado. Então, quando eu falo que a economia girou, mas girou só pela metade, porque era para ser 500. Então, o corretor ia ganhar 6% sobre 500, a prefeitura ia recolher ITBI sobre 500 e não sobre 250. Né? Há uma redução de recolhimentos, de geração de recursos para o poder público. De tudo. Eu acho difícil fazer essa conta, mas mensurando isso de forma aleatória, é um recurso muito grande. Considerável. Por isso que a regularização fundiária, que é o que a gente faz na empresa, na Solo Regular, certo. Né? Ela tem como especialidade a regularização fundiária do loteamento como um todo. Ela não quer regularizar individualmente, através de uso do capião. Eu quero regularizar tudo aquilo, porque aquilo vai se transformar numa fonte de recursos. Okay. É muito comum você ver um loteamento mudar de cor. As pessoas, depois de regularizado, ela pinta a casa, ela arruma a casinha dela. Valoriza. É a valorização não do bem da pessoa. Isso, é a valorização pessoal do negócio. A autoestima e A autoestima é outra. Caramba, então, acontece isso. Acontece isso. Existem vários exemplos que
aquelas favelas que foram regularizadas e hoje é possível regularizar, elas mudaram de cor, literalmente. Era só vermelho porque era tijolo, agora está rebocado, o outro já rebocou, já pintou, o outro trocou a telha de eternite por telha de barro. Sabe, a coisa vai melhorando. E com isso, o que aconteceu com aquele bairro todo? A pequena lojinha de material de construção vendeu pra caramba. O pedreiro que estava desempregado trabalhou. Putz. Entendeu? Então as coisas... vai desencadeando coisas positivas. Vai desencadeando. Então, não sei se a resposta que você queria é essa, mas então existe uma massa de recurso que não está sendo aproveitada, existe uma insegurança jurídica que prejudica quem compra, mas também quem vende, porque ele tem que vender por aquele valor mais baixo. E detalhe, né? Imaginando que essa pessoa que está comprando quisesse registrar em nome dela e não quisesse, ela acaba usando esse artifício ou esse argumento de que pagar mais baixo, né? Dizendo que ela vai regularizar e que acaba às vezes não fazendo. Mas também tem um detalhe, às vezes ela é 500 mil, ela vai pagar os 500 mil, mas ela só tem 250. O que ela faz com os outros 250? Vai financiar. Não vai financiar. Por quê? Porque não dá financiamento àquele lote. Aquele imóvel não se financia, porque o banco não aceita como garantia. Então você tem mais um problema aí. E se você imaginar num loteamento de 100 lotes, você pega 50 lotes, 50 pessoas que queiram vender, todas elas vendendo por um valor X, mas que por um motivo ou outro todo mundo vai ter que financiar a metade daquele valor. E se a metade daquele valor vinha de um banco público ou vinha de um banco qualquer, de uma financeira, enfim, quem é acostumado a lidar com esse ramo, só que o banco não vai financiar porque não tem a garantia, né? Ele não pode registrar, então aquele dinheiro não entra, porque se entrasse iam ser alguns milhões rodando naquela área, naquela região, num loteamento de 100 lotes. Porque a coisa aconteceu. Nós fizemos uma regularização. Ia transformar o lugar. Nós fizemos uma regularização aqui, muito emblemática também, aqui em Araçariguama, foi no Pousado dos Bandeirantes, aqui no acesso, né? Eu lembro que a gente regularizou os primeiros 15 lotes e tinha uma pessoa que tinha 5 lotes, uma casa maravilhosa, 5 lotes, regularizamos, ele pegou a escritura, averbou a construção direitinho, bonitinho, e quando a gente foi procurar ele, cadê? Vendeu. Ele conseguiu vender aquele imóvel por quê? Porque foi regularizado. Olha que legal. Então, agora inclusive passou asfalto. Eu não fui lá, mas parece que passou asfalto em frente bom trecho ali, em frente à casa dele. Uma bela de uma propriedade que ninguém comprava ou ia comprar na Bacia das Almas porque não tinha documento. Ia depreciar aquilo. E ele conseguiu agora, certamente deve ter feito um baita negócio para ter com certeza a documentação regularizada. Até porque é o seguinte, né? Vamos lá falar um pouco da região. E aí, fugindo um pouco do plano diretor, mas ainda no plano diretor. São interligados, né? São interligados. Você está ali, o Pousados Bandeirantes, que é bairro ali chama-se bairro do Mombaça também. Exato. Naquela parte de baixo, tá na divisa. Ele está a talvez uns 5 minutos do Catarina. Se o cara tivesse um aviãozinho, ele tinha mais 5, ele estava pegando um avião ali, e vai estar talvez 15 minutos do maior parque do Brasil, da América Latina, que é o tal do Cacau Park lá. Certo. Né? Então, essa região merece planos diretores. Essa região merece planos diretores bons. Essa região merece que se cresça de forma sustentável, com qualidade, atraindo pessoas com condições financeiras e não esquecendo de que existe uma massa que necessita de condições mínimas e boas de convivência, de habitação. Claro. Então, os loteamentos regulares, populares, têm que acontecer. Eles também são bem-vindos, né? Muito bem-vindos. Eles são bem-vindos, desde que também atendam as regras e façam dessa forma. Esse assunto ele é longo, né? Longo demais, mas ele é muito gostoso de falar, porque mostra aonde que o poder público poderia estar agindo e não está agindo. Entendi. E aí as pessoas sabendo disso, quando assistirem o programa, talvez tenham essa consciência e passem a exigir esse tipo de postura do poder público e dele mesmo. E fazer a sua própria parte. E dele mesmo. Tem que ir, tem que... Eu fiz bastante, estou passando aí o bastão para quem quiser, ensinar para quem quiser aprender como que se deve fazer. Para deixar tudo em ordem. Para deixar em ordem, porque é o que eu falei na última reunião do Conseg.
São os nossos filhos e netos, é por eles que eu estou preocupado. Perfeitamente. Né? E um detalhe, hein? Vou mais aqui para não para fechar o assunto, porque aí fica na sua mão. Nós estamos caminhando para a reta final. Mas o plano diretor ruim ou não ter plano diretor, você propicia o crescimento desordenado. Tá. E, infelizmente, onde tem crescimento desordenado, onde tem um loteamento irregular, onde tem problemas de ocupação, por conta de que você não atrai pessoas com condições, você acaba trazendo para aquela região pessoas que não tinham condições de ir para outra região e vieram, né? E muitos desses loteamentos, inclusive, sofrem um processo de favelização muito grande. Tá. Aí você tem, dentro daquele ambiente irregular, que nasceu bonitinho, mas virou irregular, onde um lote de 1.000 metros agora tem 8 casas, porque cada uma ocupa 125 metros quadrados, né? Ou seja, de um problema médio ele vai virando um problema grande. Virou um problema social, ali nascem crianças longe da escola, longe do trabalho, porque não estuda, não trabalha, porque não trabalha, não estuda. Aí vem lá um filho da mãe lá, de um cara oferecer um negocinho pequenininho pra ele lá, ele aceita, ele entra pra droga, ele vira, infelizmente, um bandido. Não nasceu para ser bandido, mas virou, porque a sociedade fez aquilo com ele. Exatamente. Eu não assumo essa responsabilidade, porque a minha parte eu faço. Perfeito. Né? Mas a gente reconhece que isso existe. Mas reconhece que isso existe. Porque quando a pessoa vive nesse ambiente, ele está propício a isso. Ele está imerso naquela pobreza, naquela falta de perspectiva, e aí ele vai ter problema, a não ser que ele seja mesmo iluminado por assim, Deus, que fale, não, eu não vou, e muitos não vão. Mas ele está num meio favorável, favorece, né? Favorece. Então aí você acaba tendo problema social e policial. Entendo. Aí você vê onde chega uma falta de planejamento, né? Onde é que isso vai desencadeando outros problemas. Exatamente. Tem muita gente que não pensa assim, mas tem que passar a pensar nessa nossa responsabilidade. Ronaldo, o papo tá tão bom que eu imagino que nós vamos ter que ir num futuro próximo e pensar no segundo tempo. No segundo tempo, Mas eu quero fechar aqui com duas situações práticas realmente mais atuais daqui da nossa região, né? Citando um exemplo que aconteceu em São Roque, acho que foi este ano de 2024 ou 2023, eu não me recordo, mas é recente, né? Eu acompanhei a uma certa distância, mas havia lá um interesse que acho que era momento de uma revisão do plano diretor, né? Se não me engano, que ele existe nessa questão. A própria lei fala que de 10 em 10 anos tem que haver essa... A cada 10 anos. A cada 10 anos a revisão. A revisão. Porque, como eu falei, o plano ele é feito para 10, 15, 20 anos. Então, quando chega esse tempo, ele precisa ser revisto, né? E aí ele pode ser revisto até antes disso. Eu acho que revisão, trabalho bem feito, nunca é demais. Lógico. Então, se tiver um trabalho bem feito, que revise porque viu que o viés estava... Corrigindo. Ninguém é obrigado a acertar tudo, né? Sim, claro. Exatamente. Então, e aí, nessa questão de São Roque, eu sei que houve lá bastante turbulências, porque nas proposituras de algumas alterações, entendeu-se que talvez não agradaria... Não é questão de agradar. Talvez não fosse benéfico para a cidade ou não. Nós não vamos aprofundar nesse assunto, mas eu queria só que, em linhas gerais, você explicasse qual foi o poder que o plano diretor teve para impedir, talvez, uma possível mudança que não era agradável, não era boa para a cidade. Na verdade, eu participei de todas as audiências públicas e o que a gente pede para o poder público é, como eu falei, transparência, né, moralidade, fazer a coisa realmente pensando no povo, né? Então, o estudo para que você direcione uma lei tão abrangente quanto essa e tão importante quanto essa é fundamental. Então, uma das coisas que a gente levantou essa questão e se levantou contra a ausência foi o fato de nós não termos estudos. Né? Foi pedido e não se apresentavam estudos. Dizia que tinha, mas não apresentava. Então, fica difícil. E qual é o estudo? Eu vou dar alguns exemplos, se eu lembrar aqui demais eu falo. Mas uma das coisas que eu falei numa das audiências, se a gente tinha, e todo mundo conhece, eu imagino que quem conhece São Roque sabe que é uma bacia. Tá. São Roque recebe, o centro da cidade de São Roque recebe água que vem lá de Mailás. Perfeito. Vem lá de Mairink. Então, São Roque é uma grande calha, né, que recebe natural aquela água ali, toda. E quem não se lembra de 2016, quando a Marginal caiu? Terrível. A Marginal caiu não é porque ela quis cair, né? Ela caiu porque era muita água, choveu bastante, mas por conta da permeabilidade prejudicada das
das áreas altas, né? Do crescimento desordenado das áreas altas, do asfaltamento das áreas altas, né? Do risco de eventualmente de uma fiscalização não ter sido feita, por exemplo, onde você tem pequenos diques ou represas, que também teve esse problema. Também, que estourou, né? Estourou, acho que teve, exato. Teve essa história também. Então, tudo isso deveria ser muito bem planejado, considerado em qualquer plano diretor, fosse esse de 2024 ou que venha a ser o de 2025, 26, sei lá quando que vão lançar isso aí. Então eu cheguei a pedir se tinha estudo que tivesse um comparativo, né, dos indicadores pluviométricos do município. Ok. Porque isso é importante. Tá. Nós estamos entrando numa situação climática no Brasil e que nós não podemos esquecer o que aconteceu em 2016 e não podemos esquecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Há poucos meses atrás. Sim. Então, é irresponsável se você não prevê com muita gordura aquilo que você tinha que prever. Ok. Então, eu teria que prever, por exemplo, talvez alguns piscinões, porque São Roque já vai precisar disso. Ok. Então, aí falando do plano diretor, lá em Mailasca, se eu permeabilizar demais, se eu impermeabilizar, na verdade, né, eu vou ter uma água muito mais rápida. Tá. Ela não está infiltrando e está correndo, e bola de neve é uma coisa, uma água somada a outra é a mesma coisa da bola de neve, ela vai aumentando. Não, então essa água ela vai fazendo estragos. Vai levando. Hoje eu estava almoçando e estava vendo em São Paulo, acho que foi ontem, uma cabecinha indo assim pela água, o cara que morreu ontem em São Paulo, numa água, na chuva forte, e que com certeza foi arrastado lá, né? Enfim, isso pode acontecer em São Roque. Aquela região baixa de São Roque, que aí está um erro, inclusive, olha só o erro porque lá na época não tinha plano diretor, mas São Roque cresceu à margem do rio. Então eu falo com meu pai, ele fala, viu, aquela região ali do Largo dos Mendes, tudo aquilo era brejo. Ou seja, era uma área banhada, era um banhado, porque tinha os rios Aracaí, Carambeí, que cortam aquela região, e a natureza é inteligente, ela previu que em algum momento ia chover demais e aquela água ela ia precisar vazar, espraiar. Exato, né? ela tinha essa área de... Só que a natureza previa, o homem nem tanto, né? Então juntou-se tudo ali perto do rio, tal, diminuiu as APPs, tal, aquela coisa toda. Enfim, nós temos uma situação hoje. Só que as casas que estão lá hoje no centro, elas têm ali talvez 50, 60, 70 anos. Então, é uma coisa que aconteceu ao longo de muito tempo, mas isso aconteceu. Agora, tem que continuar assim? Não, tem que tomar um cuidado. E se eu adenso Mailasca, se eu adenso... Por exemplo, tinha uma parte do plano diretor que ia adensar ali a Estrada Dona Nega, que é ali no Jardim René. Ok, tá. É a parte alta. Certo. E ali estava previsto prédios de apartamento, não sei se salvo engano, de 10 andares, salvo engano. Né? Então, um adensamento populacional com menos área permeável, com mais gente andando, tinha problema ali de toda a circulação também, que é outro detalhe, mas o que mais afetaria, o que mais traria problema seria a água que chegaria à cidade de São Roque, ao centro da cidade, na quantidade e na velocidade que ia ser destruidora. E aí talvez uma segunda marginal teria que ser feita, porque vai ser muita água. Então não é difícil de imaginar que São Roque, a parte do centro da cidade, fique em algum momento com 3 metros d'água. Não é difícil de imaginar. Lá no Rio Grande do Sul aconteceu isso de uma forma assim inusitada, mas aconteceu. Né? Mas lá a frente fria vem, não sei o quê, não sei, mas eu não vou arriscar. Eu prefiro não arriscar. É claro, você vai ter que jogar defendendo, né? E prevendo. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta numa dessa, não há dúvida. Né? Para uma São Roque como ela tem que ser. Nesse ponto, sim. Se fosse Boituva, que é tudo plano, putz, sei lá, não faço. Não tenho essa preocupação. Né? Itu não tem. Cada um com a sua mas característica. São Roque, né? É uma bacia. Entendi. Então, o que não cair descendo o morro, né, vai ficar lagado embaixo. Vai parar. E aí, voltando nessa questão, então, o São Roque tem um plano, estava sendo feita uma propositura, né, para algumas alterações, e aí, tipo, essas observações que você acabou de mencionar aqui, somada a outras, que eu imagino que deve ter várias outras, vamos dizer assim, impediu-se
que aquela proposta avançasse. Que chegou à Câmara, né? Chegou na Câmara e só não foi aprovada porque a Justiça, a pedido desse grupo que se mobilizou, entendeu que aquele grupo estava certo e o projeto estava errado. E aí então mandou cancelar tudo. Mas aí foi basicamente na questão da legalidade e do formato que estava sendo feito, que era sem cumprir as regras básicas e moral. Eu digo que é moral porque não é possível que a gente não se eu quero discutir alguma coisa com você, eu preciso que você fale para mim, né? Eu preciso que você exponha o seu ponto de vista e a gente precisa colocar aquilo. Então, estava lá no plano diretor todo mundo falando, e era muito interessante, e até eu falei isso outro dia, se tivesse 100 pessoas com o microfone na mão, as 100 pessoas eram contra aquele plano diretor e diziam por que eram contra. Justificavam as suas posições ali com argumentos. Mas o plano continuou andando. Quer dizer, então nenhuma das propostas ou nenhuma das considerações que foram colocadas foram levadas a sério. Esse que é o problema. Então, diante disso, e aí por falta dessa publicidade, imagino que foi esse o motivo que o juiz... Que a Justiça determinou falou, pelo não. Para e faz depois isso aqui com mais cautela. E, pô, cautela e caldo de não sei do que, não faz mal a ninguém. Caldo de galinha, não caldo faz... de galinha. Tem que ser assim mesmo. Você deu eu interpreto isso, Ronaldo, apesar dessa dificuldade, de toda essa luta que ela existiu recentemente ali, ela teve um amparo jurídico, né? Ela pôde ser amparada jurídica porque havia um plano, haviam regras e entendeu-se que essas regras não estavam provavelmente sendo cumpridas na totalidade, então teve essa forma de... Então, a importância de um plano diretor, né? Se não houvesse um plano diretor, certamente a briga poderia tomar outras proporções e, eventualmente, até vir a se efetivar alguma proposta não tão desejada. Mas eu acho que tanto a cidade que está reformando um plano diretor, quanto a cidade que está constituindo o seu plano diretor, ambos os projetos eles devem seguir esse mesmo formato de ouvir a população, de ouvir através das audiências, de fazer as pessoas darem as suas contribuições e pôr em prática um plano que atendesse todo mundo. E se não atender, também tem que ser buscado impedir essa... Claro. Esse encaminhamento. Aqui eu finalizo agora, né, dizendo assim, para Araçariguama, a gente sabe que pelo número de habitantes já é necessário que isso seja feito, já é obrigatório, como dissemos, né? Sim, a lei exige. A lei exige, e o desejo é que isso aconteça, né, o mais breve possível, e aí a população tem que se mobilizar, a classe política também, isso deve ser feito de forma natural e de uma forma positiva para o município, né? Acho que isso é uma coisa óbvia aqui. Não tem dúvida nenhuma. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, né? Citamos um bom exemplo, apesar da luta, é um bom exemplo de que o plano diretor prevaleceu e as regras prevaleceram, foi isso que nós acabamos de citar aqui. E Araçariguama teve num passado recente, talvez principalmente pela ausência de um plano diretor, a gente teve um empreendimento que se instalou de forma... no nosso ponto de vista, errada, que era um aterro em cima de nascentes que abastecem o município, foi uma polêmica muito grande. Eu não vou entrar nessa polêmica agora, isso é um caso que já está consolidado, né? Sim. Mas o que eu me refiro é isso, a falta de um plano diretor. Sim. E aí provocou isso. A gente espera que hoje, tudo que se foi prometido que era possível se resguardar, que isso aconteça de fato e que realmente estejamos resguardados. Né? Esse é o desejo que nos resta hoje. Mas o quanto isso pode ser prejudicial. Né? Então, Araçariguama precisa, na minha opinião, precisa cumprir as regras e correr atrás para fazer o seu plano diretor, dada a importância de tudo que nós citamos aqui. Pelos motivos que são esses aí, pensando no futuro da cidade, da população, pensando no crescimento sustentável e num crescimento de fato, porque uma cidade estagnada, ela não gera emprego, não gera renda, ela não caminha, né? Então ela fica estagnada. Eu acho que isso não vai... Isso é um detalhe muito importante. Não vai acontecer porque nós estamos no quilômetro 50 da Castelo Branco. O eixo oeste é o eixo mais importante do estado de São Paulo, né? Uma área privilegiadíssima. E aí nós vamos ter problemas sérios de ocupação irregular, porque aonde tem riqueza tem pobreza. Então aonde tiver correndo dinheiro, você vai começar a ter invasão, você vai começar a ter problemas
que a gente não pode ter aqui, né? E isso talvez seja, e aí eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas talvez é o que aconteceu em Imbu, em Taboão da Serra, em Itapecerica. Há exemplos né? do entorno que cidades, demonstram o problema, como é que ele pode acontecer. Então, né? essas cidades, elas não são... Elas eram mais longe do centro de São Paulo, já estão mais próximas, mas é porque o crescimento veio chegando para cá. Mas qual foi o crescimento? O crescimento desordenado. Perfeito. Né? Mas lá tinha plano diretor, então faltou foi fiscalização. Ok. Porque são duas coisas também. Não adianta você ter um plano diretor lindo, maravilhoso, que diga tudo que tem que ser dito, se as ações pontuais do dia a dia de um município não acontecem. Okay. Então você tem que ter uma equipe boa de fiscalização, você tem que ter a força de polícia da fiscalização. Atuante, né? Tá. Acho que tem que ter, porque também se não tiver, não vai adiantar papel nenhum. Eu digo que o Brasil ele é feito de muitas leis e muitas maravilhosas leis. Opa, claro. Né? Citam lá o Maria da Penha, o Código do Consumidor, são leis maravilhosas. Né? Mas o povo que está aqui não é fácil, não. A aplicação delas nem sempre. É o problema. Ronaldo, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado aí por fazer parte do nosso primeiro programa, o programa de Olha estreia. só. Acho que a gente começa com certeza com o pé direito aí, Puxa porque vida. foi um bate-papo muito agradável, muito gostoso. Eu acredito que as pessoas que vão acompanhar poderão ter algum tipo de esclarecimento. Acredito que esse conteúdo possa ser útil também para muitas pessoas. Sim. E eu te agradeço demais. As portas estão abertas. Espero te encontrar em breve de novo. Não, a gente, se tiver um outro tema, podemos falar também, podemos falar de segurança. Né? Legal, já vamos já trabalhar isso aí. Temos a questão do Conseg, o Conseg agora aqui de Araçariguama foi reinstalado, né? Então também tem a sua função. E em relação aos imóveis, eu vou dizer para você que o nosso lema lá na empresa é regularize seu imóvel, valorize seu patrimônio. Por quê? Porque é o que resulta um trabalho de regularização de tanta coisa irregular que tem. E aí você traz aí mais segurança jurídica, mais visão de futuro e a coisa caminha muito melhor. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A gente pede para vocês aí seguirem as nossas redes sociais, fazer com que esse conteúdo se espalhe aí pela internet afora. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais, obrigado.